Betete, o New York Times levantou a questão das pesquisas eleitorais, até eles que não são propriamente de direita, né? É muito difícil você imaginar pesquisas eleitorais divulgadas praticamente na véspera de uma eleição que cometem erros como os que foram cometidos e que agora, no segundo turno, continuam a ser divulgadas como se credibilidade tivessem. É incrível como nós estamos num país, né, onde as autoridades são incapazes de enxergar o básico. O básico. Então, o New York Times reclamou dessa questão das pesquisas. Antes da eleição, Trump tinha declarado apoio ao presidente da República. Eu evito falar nomes por causa do algoritmo, aí eu não sei como funciona bem no seu canal, então eu estou evitando te prejudicar. Okay? Mas a direita americana sabe muito bem, por experiência própria, como isso funciona. E o preço que se tem por subestimar esse tipo de situação, como eles lá, no passado, estavam seguros de que o Trump não ia sair. E depois que aconteceu, houve aquele susto, e eles estavam seguros de que a coisa ia ser revertida. E não foi. E agora estão tentando recuperar a maioria parlamentar nas eleições de novembro, que serão as dos Estados Unidos em novembro. Porque esses erros é que não se pode cometer aqui. Nunca subestimar o outro. A agenda é a mesma. A metodologia é muito parecida. Não se pode subestimar. Tem que se entender o processo, entender o jogo e agir. Veja bem, o Biden e o governo dele agiu, né? Mostrou apoio, disse que ia reconhecer. Isso é o Senado, Bernie Sanders que falou isso, do reconhecimento. A Casa Branca e o Departamento de Estado não colocaram dessa forma. Mas o Bernie Sanders colocou, e o Senado lá aprovou por unanimidade a resolução. É necessário entender como esse jogo ocorre. E, mais uma vez, eu vou voltar àquela questão que você pontuou sobre manifestações populares. Nós tivemos aqui 2 7 de setembro colossais, como nunca visto, milhões na rua. E o que isso mudou? No que isso impactou? Então, a questão não é mobilizar pessoas. A questão não é o número de pessoas. A questão é como isso é feito. A forma como isso é colocado. Eu vou voltar à questão que eu já coloquei aqui numa outra live. Você não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se a estratégia não deu certo, se o presidente da República voltar a essa questão, perdeu durante esses 3 anos e 10 meses quase todo o seu poder, como hoje, por exemplo, o ministro da Saúde não pode falar sobre poliomielite. Foi vetado pelo tribunal. Uma coisa, saúde, falar sobre uma campanha de vacinação. Se o presidente não define política de saúde, política educacional, ele não consegue, o presidente da República, né, é peitado pelo presidente da Anvisa, ele não faz nada. A Petrobras faz o que quer e ele também não pode fazer nada, o máximo é reduzir impostos. O Banco Central, etc., etc., se ele perder o poder dessa forma, e nós nunca vimos na história da República um presidente com tão pouco poder, porque o poder migrou para o tribunal, para o poder judiciário, se essa foi a resultante, significa que a estratégia foi equivocada nesses 3 anos e 10 meses. Não tem como justificar isso. Ficar colocando, inventando justificativa, que tem uma estratégia que vai ser no futuro, sabe tudo e está preparando alguma coisa para frente. Ora, por favor. Então, se os frutos da árvore não são adequados, se ele perdeu o poder e hoje, pode-se dizer, francamente, eu nunca vi um presidente da República com tão pouco poder, é porque a estratégia foi equivocada. E não foi falta de aviso. Eu mesmo estive com algumas autoridades há um ano atrás e elas disseram, não, nós temos uma estratégia bacana. E deu no que deu. Então, não é só uma questão de reeleição. É uma questão de estratégia de domínio, controle de poder. E de trazer esse poder de volta para o executivo fará como? Eu já disse aqui, vai bater lá na porta do judiciário e falar, me devolve o meu poder? Por favor, traz o meu poder de volta.
Não é assim que funciona. Eu já falei, ter um diploma legal para exercer o poder te dá o direito de exercê-lo, não que você necessariamente vai saber exercê-lo. Poder não tem nada a ver com cargo. Você já deve ter ouvido falar, Betete, muitos de vocês, sobre o que a história chama eminências pardas. Eram pessoas que não estavam na frente da TV, muitas vezes não têm nem cargos e tinham poder. Como hoje ainda existem pessoas que têm poder. Lidar com poder é totalmente diferente de cargo. É toda uma engrenagem, é o entendimento do jogo e a capacidade de jogar com estratégias que deem resultados. Então, voltando, eu nunca vi também um presidente receber um apoio popular tão incondicional como recebeu o presidente da República. Naqueles 2 7 de setembro, que foram milhões à rua, o que foi dito ali, o Betete? Foi um apoio incondicional. Eu autorizo. Incondicional. Qual foi a resultante? Uma carta. Então, é uma carta. Uma cartinha feita. Então, eu estou tentando só esclarecer, Betete, que o jogo do poder é diferente do que as pessoas pensam. E se a autoridade que tem o direito de exercer o poder não entender como funciona o poder, vai continuar a perder poder. E sem poder, você não muda um país. Sem ter poder, você não muda o país. Sem ter poder, você não impede a implantação da Agenda 2030 da ONU, por exemplo. Sem ter poder, você não impede a implantação da agenda dos dominadores globais. É fundamental, essencial e determinante que o primeiro mandatário, o presidente da República, em sendo reeleito, aprenda a puxar, deter e colocar o poder em suas mãos. Do contrário, veremos no segundo mandato, se a estratégia permanecer a mesma, o mesmo que nós vimos no primeiro. E no primeiro, o que nós vimos? Ele sendo desautorizado todo o tempo por outras autoridades. Todo o tempo. De uma maneira muito simples, muito tranquila, sem nenhuma preocupação. Então, é necessário ter uma visão pragmática. É necessário entender e lidar com a realidade. Sem mudar estratégia, você não muda resultados. Não é possível mudar o resultado fazendo o mesmo que você fazia. Essa é a parte crucial e determinante para o nosso futuro. Ok? Se nós não mudarmos isso, se isso não for mudado, nós continuaremos caminhando para a implantação de uma agenda externa desfavorável aos interesses nacionais dos patriotas, daqueles que realmente amam esse país.